africanos para o escravismo durante o período colonial. No segundo tópico, nós temos aqui a imigração de europeus a partir de 1850, com a lei de imigração que favoreceu a entrada de imigrantes em território brasileiro. Eu citei há pouco isso também. Em verde, para nós, aparecem as migrações internas no Brasil. Tudo bem? Tá aqui, ó. Tá? Migração interregional é quando uma pessoa migra, ou grupos migram de uma região para outra. Por exemplo, nordestinos que migraram para a região de Brasília para a construção da cidade de Brasília. É um exemplo. Por exemplo, nordestinos que migraram para retirada do látex lá na Amazônia. Nordestinos que migraram para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, para busca de trabalho em regiões industriais. São exemplos de migrações interregionais. Sulistas, paranaenses e gaúchos que migraram para a região centro-oeste para a ocupação da agricultura de soja na região do Cerrado. É um bom exemplo também. Tudo bem? Aí nós temos, então, migrações intra-regionais, aquelas que ocorrem dentro de uma mesma região. Por exemplo, gaúchos que migraram para a região oeste e sudoeste do Paraná para colonizar a região. Intra-regional. Migração rural-urbana é o êxodo rural que ocorreu a partir da década de 50, com a abertura econômica do Brasil e o aumento da concentração de terras. Migração urbano-urbano é quando aparecem novos polos produtivos e industriais no Brasil, que geram atratividade migratória também. Migração rural-rural é quando tem novas áreas, a abertura de novas áreas produtivas. Deixa eu dar um exemplo. Vou usar o mesmo exemplo que eu falei há pouco ali, que era o caso dos gaúchos e sulistas, né? Gaúchos, catarinenses e paranaenses que migraram para a região centro-oeste. Porque eles vendem a terra aqui, que é mais valorizada, e compram uma área produtiva maior lá. Tudo bem que a área é menos valorizada, é menos fértil, mas eles migraram de uma área rural para uma outra área rural. E, finalmente, a mais recente, que é a migração urbano-rural, com novos postos de trabalho no campo, né? Agronomia, administração, contabilidade, direito, técnicas, né? Inclusive operadores de máquinas, tudo isso ganha um espaço maior também. E transumância e migrações pendulares, eu falei no primeiro slide sobre migrações, tudo bem? Aqui são os exemplos que eu citei, né? Ó, nordestinos migrando aqui para a região centro-oeste, região sudeste, até a região sul. Isso até a década de 70. Entre 70 e 90, nós tivemos ainda nordestinos migrando para essas regiões, construção de Brasília, mas agora sulistas migrando para a região centro-oeste. Hoje, nós temos a migração para polos produtivos pelo Brasil todo. Então, nós temos grandes cidades produzindo e gerando atratividade. Meus queridos, eu não vou falar dos ciclos produtivos, dos ciclos migratórios, porque, na verdade, o que merece um destaque para nós é justamente isso daqui. Ó. Nós temos aqui o primeiro ciclo, que é o dos descobrimentos, movimento de escravos, depois aqui, ó, europeus que migraram para a América Latina, Austrália e África, a redução das migrações devido às guerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aqui retomada modesta das migrações da Europa para os Estados Unidos pós-guerra, crise na América Latina e interrupção do crescimento das migrações, depois movimentos migratórios retomados do leste europeu para a Europa Ocidental com o fim da União Soviética. E o oitavo ciclo é o que mais nos interessa, que é o aumento das migrações que ocorrem no século XXI. O grande surto ocorreu com a crise econômica de 2008, ali, né? Onde países entraram em crise e depois começou uma forte migração de países, por exemplo, da África, Oriente Médio, por causa de guerras também, né? Para a Europa. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui agora. Olha que coisa interessante. A imigração e refúgio no Brasil. Principais nacionalidades entre 2012 e 2018, tá? Olha que coisa interessante. Haitianos por causa do terremoto, bolivianos, venezuelanos, colombianos por causa de crises econômicas, argentinos por busca de trabalho, que também por causa da proximidade do Mercosul, chineses por causa de investimentos no Brasil, portugueses por causa do acordo firmado com o Brasil e peruanos por uma questão econômica. 2018, principais nacionalidades de 2018. Venezuelanos, por causa da crise econômica que a Venezuela enfrenta. Percebam lá, 40%. Coisa absurda. Meus caros, rapidamente, consequências das migrações nas áreas de expulsão populacional, de onde saem as pessoas. Então, nós temos uma diminuição da população, pode ser um problema, né? Diminuição da taxa de natalidade, isso pode ser um problema a longo prazo, falta de uma população ativa mais tarde. Esse é um problema, envelhecimento da população e criando problemas de ordem previdenciária, né? Diminuição da população ativa, esse é um problema, aquela população destinada ao trabalho, mas como ponto daí positivo, claro, nós temos aqui a entrada de divisas, que é quando o cara trabalha, né? Quando o cara vai para um outro país, ele manda dinheiro para o seu país de origem, então ele manda em moeda estrangeira.
Pontos positivos e negativos. Aumento da população devido à entrada de imigrantes. Isso aqui pode ser considerado um ponto negativo e positivo, porque a entrada de imigrantes ela favorece a ocupação em postos de trabalho. Aumento da taxa de natalidade pode aumentar, inclusive, a oferta de trabalhadores a longo prazo. Né? Rejuvenescimento da população, ou seja, a população que está pagando, contribuindo com a Previdência. Isso é ponto positivo. Aumento da população ativa também é positivo. Pontos negativos, nós temos aqui, então, possível aparecimento de bairros degradados pela baixa renda dessas populações. Dificuldades de aceitação de novas culturas, línguas e costumes. Aumento do processo de xenofobia. Aí é importante que você lembre o seguinte, eu vou colocar, eu até coloquei um pouco mais adiante, mas já passamos bem rápido. Xenofobia não é só medo, fobia não é só medo, é a aversão, a não aceitação daquilo que é diferente. Tudo bem? Então, esse é um grande problema hoje no mundo todo, principalmente na Europa, né? Olha a quantidade de imigrantes que chegaram. As rotas aqui, por mais que eu vou mostrar as principais rotas aqui para vocês, mas já vou destacar, né? Nós temos aqui a rota dos Balcãs. Aqui nós temos a rota dos Balcãs. Aqui a rota do Cáucaso. Aqui nós temos a rota do meridiano do Mediterrâneo Ocidental e aqui o Mediterrâneo Oriental no Estreito de Gibraltar. Cara, se vocês darem uma olhada, olha que coisa incrível a quantidade de pessoas que entraram, considerando somente 2015 e 2016. Olha a proporção de pessoas que entraram. Em agosto de 2015, 130 mil pessoas. Em agosto de 2016, somaram 24 mil pessoas. Ou seja, até 2015, a proporção era maior. Origem dessas populações que migram para a Europa. Síria é a maior proporção, né? Distinguida, né? Outros somam 32, claro que é maior. Mas aqui, ó, Síria, por causa do conflito, Afeganistão por causa também dos conflitos, por causa do Estado Islâmico, o Iraque também por causa do Estado Islâmico, aqui no caso, corrigindo, Afeganistão por causa da Al-Qaeda, Iraque por causa do Afeganistão. Nigéria por causa de um grupo chamado Boko Haram, que ocorre na Nigéria também. E, finalmente, aqui Eritreia, por causa da fronteira, né, com a Somália, e Etiópia, proximidade, na verdade, e tem um grupo lá também muito violento chamado Al-Shabaab. Então, os grupos, na verdade, terroristas de extermínio, acabaram por forçar as migrações para a Europa. Eu não vou falar das migrações de novo, mas aqui só para reforçar, ó, né, aqui os dados da entrada de migrantes. O único detalhe que eu quero só reforçar, aqui, ó, a Alemanha, tá vendo aqui, ó, a Alemanha foi o país que mais recebeu imigrantes até 2015. Tanto que está o destaque ali até 2015. Tudo bem? É um valor bem absurdo. A Alemanha foi favorável à entrada. A entrada, desculpem, entenda a diferença, né? O que é um migrante, o que é um refugiado? Tá ali, ó. Tá, eu já coloquei isso aqui para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Migrante é alguém que cruza uma fronteira em busca de trabalho, estudo, ele busca alguma condição de vida melhor. O refugiado é aquele que foge do seu país e não tem, por muitas vezes, condições de retorno por insegurança, ou por guerra, perseguição política, perseguição religiosa, qualquer fundamento. Ele não tem condição de retorno. O refugiado ele tem um amparo internacional por essa agência aqui da ONU, que é a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para refugiados. Ela foi criada, aqui, ó, a Resolução das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1950. Ela estabelece apoio e proteção aos refugiados no mundo todo. Cria cotas de entrada de refugiados em todos os países signatários. O Brasil é um deles. Então, quando fala de imigração, o Brasil é um dos signatários também para isso também. Beleza? Para ilustrar o que são refugiados, né? Campos de refugiados aí no mundo. Esse campo que vocês estão vendo aqui é o campo de refugiados em Darfur, que é a capital do Sudão. Beleza? O Sudão foi dividido em Sudão e Sudão do Sul, né? Aqui aparece o campo de refugiados no Quênia, na costa, fazendo fronteira com a Somália, né? Fogem também do agrupamento dos ataques do Al-Shabaab da Somália. E aqui nós temos os campos de refugiados na Palestina. Aqui, na verdade, é um campo de refugiados não na faixa de Gaza, aqui é a Cisjordânia, é onde tem os assentamentos palestinos e assentamentos judaicos. Esse, na foto, é um assentamento palestino. Tudo bem? Meus caros, o nosso horário é 9h15, 9h15 ou 9h30? 9h15 ou 9h30? Por favor, me ajudem, alguém que tiver
Eu não estou recordando agora. Hoje até não está. 9h30, prof. 9h30? Beleza. Então vamos fazer o seguinte: nós temos 20 minutos para trabalhar agora a urbanização. Obrigado pela ajuda, tá? Obrigado mesmo. Vamos falar de urbanização? Eu coloquei de maneira bem resumida para nós os conceitos sobre urbanização. A primeira coisa que você deve lembrar, é disso daqui, ó, quando a gente fala de urbanização. Primeiro, o que é município? Agora eu vou precisar mudar uma coisinha aqui. O que é o município? Em primeiro lugar, município é a menor unidade político-administrativa de um território, de um país. Tá? É a menor unidade político-administrativa. Então, o que acontece? Um país, por exemplo, como o caso do Brasil, é dividido por estados, né, que são as unidades federativas. Né? Cada estado, no caso que eu destaquei o Paraná, né? E daí nós temos os municípios, que é a menor unidade. O município é dividido em duas áreas, a zona rural e a zona urbana. A zona urbana é a cidade, é onde nós vivemos, não é? Eu coloquei um exemplo aqui da cidade de Foz do Iguaçu, porque eu usei esse exemplo, inclusive, uns dias atrás, e eu achei ele bem legal para você entender. Na verdade, por que eu usei esse exemplo? Porque nós temos aqui, olha que eu sou de Cascavel, né? Mas olha aqui, ó. Nós temos aqui o lago, aqui a barragem de Itaipu, né? Aqui o lago de Itaipu. Aqui é a 277. E olha que coisa interessante. Deixa eu mudar só para um marcador de texto aqui. Essa aqui é a área urbana de Foz do Iguaçu, certo? Agora, o município é toda essa região aqui, ó. Beleza? Então, a área urbana é a cidade, né? A cidade ou é a área urbana. Como que a gente define o que é urbano e o que é rural? Para o IBGE, a área urbana de um município é onde está a sede do município. O que é a sede do município? A prefeitura. Portanto, para o IBGE é isso. Em outros países, a classificação se dá justamente o seguinte, e eu acho melhor até também, né? É quando você classifica da seguinte maneira. A área urbana é onde há a concentração das atividades secundárias e terciárias. Ou seja, o que é uma atividade secundária? Uma atividade secundária é indústria e construção civil. O que é atividade terciária? Isso cai na prova de vocês também, tá? Tá inclusive no edital. Setores da economia. Deixa eu explicar os setores melhor. Setor primário seria agricultura e pecuária e extrativismo de ordem geral. Setor secundário da economia seria construção civil e indústria. Setor terciário seria justamente comércio e prestação de serviços. Hoje nós temos um setor, dentro do setor terciário, nós temos o terciário superior, que é a prestação de serviços de alta qualificação, que é o caso, por exemplo, de advogados, médicos. Eu presto um serviço também, porque eu tenho essa qualificação, né? Com essa qualificação, né? Então, eu posso, né? Presto um serviço também, né? E também o e-commerce, né? Que é o comércio pela internet, que é o que ganhou mais espaço agora com a pandemia também. E nós temos também o terciário quaternário, que é quando você tem, por exemplo, mão de obra altamente especializada. São astrofísicos, químicos, nanotecnologia, robótica, TI, aeroespacial, é o que tem aparecido cada vez mais, inclusive, não é? Mas, enfim, a cidade, então, ou área urbana, é onde predominam atividades secundárias e terciárias. Eu vou colocar essa definição, se necessário, para vocês, só me avisem que eu coloco, tudo bem? Aí, olha que coisa curiosa. Eu vou pegar essa mesma região que eu destaquei aqui, ó. Isso aqui é um croquis da cidade de Foz do Iguaçu com as regiões. Então, a regionalização de uma cidade, ela mostra o que seria aqui, ó. Eu só quero mostrar isso aqui, ó. Área rural, e depois, onde está em preto aqui, a área urbana. Inclusive com orientação para nós aqui, inclusive. Com os bairros aqui, inclusive, de Foz. Olha que coisa curiosa. Isso aqui é uma forma de delimitar a cidade também. Então, quais são os efeitos do processo de urbanização? Os efeitos são bem claros, né? Repito, esse material vai estar disponível para vocês, então fica bem fácil de você, qualquer coisa, dar uma espiadinha, dar uma olhada no que acontece. Primeiro, necessidade de infraestrutura. Saneamento básico, a construção de escolas, hospitais, transporte público, moradia, certo? Outro problema, outro grande... Vale a pena lembrar que, olha como a gente está vivendo agora no Paraná, problemas relacionados, por exemplo, com a saúde pública, né? Por que não fazer um investimento já permanente? Olha,
coisa como seria interessante. A necessidade de uma infraestrutura, ela se dá também por causa de um efeito de uma superpopulação. Um grande número de habitantes na cidade maior que sua capacidade. E aí também, claro, né, os efeitos da superpopulação eles se dão com desemprego, já que tem mais gente do que a capacidade da cidade, favelização, poluição, epidemias, olha que coisa interessante de novo, né? E criminalidade. Então, esses são os efeitos da urbanização. Os efeitos são gritantes, inclusive. Tudo bem? Meus caros, as cidades, elas aparecem de três maneiras classificadas. Cidades artificiais, cidades planejadas e cidades espontâneas. A grosso modo, a cidade artificial ela é construída antes da chegada da população. Uma cidade planejada, ela é construída com um planejamento ela é planejada antes da chegada da população, mas é como se a gente entendesse que a população está chegando com um crescimento planejado. As cidades espontâneas é quando a população chega antes mesmo da cidade. Ou seja, começa a ocupar de maneira desordenada um território ou algumas áreas da cidade. Então ela cresce de maneira desordenada, inclusive com falta de recursos. E daí quando a gente fala do processo de urbanização, algumas cidades no mundo, né, elas se destacam pela alta ou pela grande população. Só para vocês terem uma ideia, esses números que vocês estão observando aí são os números até 2014 como números oficiais, né, 2014, e os números como projeção para 2030. Então aqui nós temos aqui, ó, Tóquio permanece como a maior, Delhi permanece, Xangai também a terceira. Olha, México City, né, a cidade do México, cai lá para o final. Olha que coisa curiosa. Mumbai sobe de posto aqui, inclusive, né? Só lembrando, Tóquio no Japão, Delhi na Índia, Xangai na China, Cidade do México no México, Mumbai na Índia, São Paulo, Brasil, Osaka no Japão, Beijing ou Pequim na China, Nova York nos Estados Unidos e Cairo no Egito. Então percebam, por exemplo, que as principais cidades aqui, ó, Tóquio, Delhi, Xangai, elas permanecem no topo como as maiores cidades, as cidades mais populosas. Agora, oficialmente em 2020, né, em 2020, as 10 cidades mais populosas do mundo, como está aqui, ó, fonte aqui, ó, de 2020. Tudo bem? Olha que coisa interessante. Tóquio, Delhi e Xangai, aquelas que a gente viu anteriormente. São Paulo subiu para a quarta maior cidade do mundo em população, né? 21 milhões. Cidade do México, Cairo no Egito, Dhaka fica em Bangladesh, é um país extremamente pobre, miserável, com uma grande população na cidade de Dhaka. Mumbai na Índia, Pequim na China e Osaka no Japão. Inclusive o Japão, né, tem uma característica de formação das megalópolis, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Como eu disse para vocês, eu fiz de uma maneira bem resumida, mas aqui aparecem os conceitos sobre urbanização. Eu vou falar de cada um deles. Se ficar dúvida sobre algum deles, eu coloquei bem descrito para vocês ali, para quando eu mandar o material, se você precisar, eu fiquei com dúvida, você vai ler, você entende ele de cara, tudo bem? Município, menor unidade política administrativa de um país, já citei anteriormente. A cidade é a área urbana do município. Vamos falando de cada um deles. Sítio urbano é o local no sentido topográfico, né? Onde a cidade nasceu, ou seja, é o piso, o assoalho da cidade. Ela pode ter elevações, né? Ela pode ter um rio no meio. Então, o sítio urbano é em relação à geomorfologia da cidade. Conurbação é a junção de duas ou mais cidades. Quando elas se juntam, formando uma única. Vai aparecer até uma expressão aqui, eu acho que eu não coloquei aqui, ó. Malha urbana. Toda a área que compreende a cidade ou as cidades. Tudo bem? Então, neste caso, ela forma uma única malha urbana, né? Que é a região conurbada. Região metropolitana. Isso aqui é um conceito meio complexo, mas está aqui, ó. É um recorte político espacial complexo que envolve a cidade central, nesse caso a metrópole, que é a administrativa ou que administra os recursos para as demais cidades, inclusive. Mas as demais têm suas próprias prefeituras também. E ela polariza e dinamiza as demais cidades ao seu redor. A metrópole, como está ali, ó, cidade responsável por gerar grande dependência econômica às demais cidades no seu entorno. Então, quando a gente fala de uma região metropolitana, é uma cidade que exerce uma centralidade, Curitiba, não é? As demais cidades estão coladas junto na região metropolitana de Curitiba, né? Araucária, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, todas. Aí o que acontece? Mas Curitiba exerce a centralidade. Um exemplo disso? Onde fica o aeroporto de Curitiba? Fica em São José dos Pinhais, porque é a região metropolitana. E Curitiba exerce influência. Então, oficialmente o aeroporto é de Curitiba, mas fica em São José dos Pinhais.
Megalópole é a conurbação, que seria a junção de duas ou mais metrópoles. Vou colocar exemplos disso para vocês também. Megacidade é definido pela ONU, é um conceito definido pela ONU com cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, todas as cidades que nós vimos aqui nesse gráfico, ou neste daqui, são cidades que são consideradas megacidades. Tudo bem? Cidades globais, por outro lado, são cidades conhecidas como metrópoles mundiais, aquelas que têm uma influência, né? Primeiro, ela não necessariamente tem uma influência numérica, populacional, mas ela tem uma influência econômica, cultural, para o mundo todo. Né? Algumas têm uma influência maior, outras menores. Por exemplo, elas são classificadas em alfa, beta e gama. Alfa, Nova York, por exemplo. Beta, São Paulo, por exemplo. Gama, Rio de Janeiro, por exemplo. São perto de 15, perto de 10 cidades do tipo alfa, umas 15, não me recordo ao certo, 15, perto de 20 cidades do tipo beta, e perto de mais de 40 cidades do tipo gama, né, que exercem essa influência no mundo todo. Tudo bem? Cidades globais, também conhecidas como metrópoles mundiais. Bom, acabei de falar das cidades globais, desculpem, eu me equivoquei, mas aqui, ó, Estatuto das Cidades e Plano Diretor, vou falar na sequência, por isso que eu deixei destacado aqui. Malha urbana, eu já falei do que se trata. Macrocefalia, trata-se de uma alta concentração de atividades de pessoas em um espaço limitado. Ocorre uma chamada hipertrofia do setor secundário e terciário, principalmente o setor terciário, que é quando tem muita gente no comércio, muita gente numa área muito apertada. Quem já foi para São Paulo e visitou a região da 25 de março deve entender o que é macrocefalia. Então é quando a cidade cresce de maneira desordenada por um inchaço populacional. Gentrificação está diretamente ligada a uma especulação imobiliária. Quer dizer o seguinte, quer dizer que os terrenos no centro das cidades ficam mais caros. Portanto, as pessoas não têm uma capacidade de morar no centro, pessoas de baixa renda, e migram para a periferia da cidade. Isso é chamado de gentrificação. Tudo bem? Resumidamente, o Estatuto das Cidades, ele é estabelecido para cidades com mais de 20 mil habitantes, tá? E ele é estabelecido a cada 10 anos. Ele é criado um novo Estatuto da Cidade, né? Ou seja, uma nova linha de estrutura, né? De planejamento, e ele estabelece dentro dele o plano diretor. O Estatuto da Cidade estabelece cobrança de IPTU, alíquotas, implementação, por exemplo, de participação populacional, inclusive também, regularização fundiária das terras, inclusive do território, e o plano diretor estabelece também aqui a forma de ocupação do território, novos loteamentos, regras para os loteamentos, inclusive até limites para a cobrança dos impostos, limites para a valorização do terreno em alguma determinada localidade, e inclusive classificação social dentro das cidades. Então, o plano diretor está aqui para vocês também, né? E eu vou finalizando com vocês aqui, né, para dar um tempo, falando da hierarquia urbana. Esse modelo aqui, ó, é um modelo chamado de modelo clássico, tá? Ou seja, onde nós tínhamos, lá até os anos 2000, uma dependência muito grande de uma vila para uma cidade local, né? Depois para um centro regional, depois para uma metrópole regional e depois para uma metrópole nacional. Hoje não. Hoje a metrópole nacional ela tem uma influência para todas as cidades, à exceção da vila, que ela sofre um isolamento porque ela tem uma dependência direta das cidades locais. Por quê? Porque antes, meus queridos, olha só que coisa legal. Para você sair de quando você precisava de um serviço, por exemplo, como banco, lotérica, correios, você saía de uma cidade e buscava outra. Posto médico, você saía de uma cidade e ia para outra. Hoje não. Hoje você encontra tudo isso até nas cidades mais de menor estrutura. À exceção da vila, que você não tem posto bancário, não tem posto do correio, você não tem, por exemplo, lotérica, então você vai para uma cidade local. Mas a ligação das cidades com a metrópole nacional, ela se dá pelo fato de que hoje nós temos a melhoria nos sistemas de transporte e comunicação. Então hoje nós podemos, eu, por exemplo, fiz uma compra esses dias aí, comprei, por exemplo, um tênis para minha filha esses dias aí. Comprei, o tênis veio de São Paulo, né? Então, o que acontece? Eu não precisei ir a São Paulo buscar um produto. Fui lá e comprei, ele foi entregue na minha casa. Então, essa é uma tendência justamente de um novo esquema para a chamada hierarquia urbana. Tudo bem? E aqui mostra muito bem, né? Essa hierarquia aqui, ó, é em relação até os anos 80, anos 90. Olha, por exemplo, pelas cores, em rosa. Eu não vou ficar marcando muito, mas aqui, ó, olha em rosa o alcance, por exemplo, da influência de São Paulo. Perceberam? Ó? Olha a influência de São Paulo. Eu vou mudar de cor aqui agora. Vamos pegar um vermelho aqui, a influência, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ó.
A influência do Rio de Janeiro ela é um pouco menor, ó, mas ela também é bem grande. Ó. Perceberam? Agora, se você pegar as demais cidades, ó, pega o caso, por exemplo, de Brasília, tem uma influência quase que local, aqui, ó, mais por causa da questão política mesmo. Né? Agora, os demais aqui, ó, Belo Horizonte, as cidades do Nordeste brasileiro, Natal, Aracaju, São Luís, todas elas têm uma influência regional. Curitiba tem uma influência regional. Porto Alegre, influência regional. Florianópolis tem uma influência local, ou seja, só naquela região da ilha mesmo. Então, essa hierarquia urbana também, para a gente dar uma entendida. Tudo bem? Aqui as cidades globais, eu já falei delas para vocês, tipo beta, alfa, beta e gama. Então, aqui é a localização das cidades globais pelo planeta. Perceba que são inúmeras, né? Destaque principalmente aqui para os Estados Unidos e para a Europa, com a maior concentração de cidades globais. Tá? A gente está se encaminhando para o final aqui. Eu só quero fazer um destaque aqui mais ao final. Ó. Aqui fala dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né? Olha o países subdesenvolvidos. Isso aqui é um rio chamado Citarum, fica na Indonésia. É o rio mais poluído do mundo. Então, isso mostra o subdesenvolvimento. A urbanização no Brasil ela foi destacada principalmente nos últimos 40 anos, tudo bem? Então isso cabe um destaque muito importante também. E hoje vale a pena lembrar que mais de 80% da população vive nas cidades. É um destaque bem interessante. A urbanização do Brasil aqui é só um reflexo, né? Aqui, ó, entre 1950 e 1980 a população cresceu 2,3 vezes do que antes. E a população urbana cresceu 4,4 vezes. Ou seja, a população urbana cresceu num ritmo mais acelerado que a população rural. O grande problema de tudo isso, né, que mesmo com 86% da população vivendo nas cidades, nós temos uma distribuição espacial não muito homogênea, né? Aqui a taxa de urbanização, eu já mostrei isso antes, né, mas aqui, ó, 2010, essa é mais atual, né? Aqui, ó, 84%, em 2015 ela chegou a 86%, tudo bem? Os critérios de urbanização, eu já falei deles também, o do IBGE e o da OCDE, né? Então não vou citar muito. Falei de macrocefalia também antes, né? As novas concentrações urbanas. A única coisa que eu quero fazer um destaque é em relação aos problemas urbanos, tá? Aqui, ó, poluição atmosférica, poluição de ordem geral, sonora, água, solo, problemas sociais, escassez de uma área verde e, finalmente, também as epidemias com os vetores de doenças, né? Quem nunca viu isso aqui, né? Isso aqui nas grandes favelas, isso aqui, na verdade, é o chamado gato, né? Encontre o gato, ele está aí, ó. Olha só, isso aqui são as áreas periferizadas na região mais norte do país, aqui no Rio de Janeiro também tem, que são as chamadas casas de palafitas. A água chega até aqui, ó. Pena que minha caneta não vai marcar agora aqui, ó. A água chega até essa altura, onde está em preto ali, ó. Isso aqui é a foz do rio. Então, como a água sobe, os dejetos das casas vão para o rio. Olha a água preta aqui, ó. Olha o quanto de lixo tem aqui embaixo. Então, falta de saneamento básico. Isso aqui é na favela, ó, o alto da favela. Olha o senhor aqui, ó. Isso aqui é a porta da casa dele. Olha quanto lixo jogando aqui. E o pior, olha uma outra imagem interessante aqui, ó. Olha o esgoto para onde que vai. Então você vai para o Rio de Janeiro, você vê lá aquela favela lá no topo, todo o esgoto daquela favela vai para o mar. Por isso que, cara, eu visitei a Baía de Guanabara e eu vi alguns locais que o lixo era tanto, cara, que eu não consigo imaginar uma pessoa entrando nas águas, por exemplo, da Baía de Guanabara, certo? Consequências. Ocupação desordenada leva a enchentes urbanas e também saneamento básico insuficiente. As enchentes urbanas são o resultado de uma ocupação desordenada, lixo e erosão das encostas, aumento da área impermeável, logo, aumento das enchentes que levam a outros problemas urbanos também, né? Como, por exemplo, relacionado aos transportes, os dois aqui, ó, transporte público e o transporte individual com os engarrafamentos. Violência urbana, não estou falando que a polícia é responsável, mas a polícia está nesse local para combater a violência, que é um bom exemplo, o tráfico, por exemplo, de drogas. Combate ao lixo e deslizamento de encostas. São problemas urbanos bem significativos. Meus queridos, nós fechamos aqui então, né, o tópico que eu precisaria trabalhar. Eu vou trocar uma ideia depois com o Samuel se vai ser necessário ou não trabalhar mais alguma coisa. Eu teria que trabalhar a geografia do Paraná, mas vamos ver se teremos tempo. Foi adiado, né, o concurso, né? Então, como foi adiado o concurso, quem sabe dê tempo da gente trabalhar mais alguma coisa, beleza? Deixo claro que estou disponível a vocês aí para qualquer necessidade que surja aí no trabalho de vocês, qualquer dúvida. E é só me avisar. Estou à disposição de vocês sempre, beleza? Eu só vou avisar o Samuel que eu acho que ele quer dar um recado para vocês. Eu só quero descartar isso aqui, beleza? Deixa eu ver se o pessoal já está saindo. Eu vou mandar para o Samuel e para
Para Esther, eu vou mandar o arquivo para vocês e vocês podem depois daí, baixar ele lá, vai mandar para vocês pelo WhatsApp, beleza? Tranquilo? Valeu, meus caros, muito obrigado pela participação, boa noite a todos aí, Lisandra, boa noite também. Tenha uma abençoada semana aí, quero que todos estejam bem, firmes, fortes. Valeu, Davi, tô numa torcida muito ferrenha para que vocês sejam policiais, tá? Eu quero aí um dia, nem que vocês me parem numa blitz, mas, cara, quero vocês policiais, valeu? Beijo no coração de vocês, cara, de coração mesmo. Tô muito feliz de estar com vocês de novo aí. Abraço e boa noite. Valeu, Anderson. Boa noite. Obrigado mesmo, tá? Cara, show de bola. Obrigado mesmo. Valeu, Davi. Abraço. Boa noite, boa semana aí. Bom restinho de semana aí, né? Quase, né?